Olá, estamos aqui nos estúdios da TV FIB para a gravação de mais um Conexão FIB. Hoje, a minha convidada, Regiane Firmino, vou falar com ela daqui a pouquinho. Deixa eu só agradecer o pessoal que me arruma, que me deixa linda para vir aqui gravar. O pessoal do Via Deluxe, que faz minha maquiagem, cabelo, a Aline, o Andy, que me deixa assim produzida. Hoje eu tô com o look da loja Café Brasil. Vou agradecer meus parceiros, Ótica Braga e Dona Shape Oficial, que é a loja que eu trabalho, né? Que sempre apoia a gente aqui em todos os nossos programas. E é uma delícia estar aqui hoje para fazer esse bate-papo para vocês. Por quê? Regiane Firmino é uma figura muito importante na minha vida. Vou falar para vocês rapidamente por quê. Porque eu cheguei até ela num momento em que eu estava super angustiada e eu buscava uma cura para algo interior que eu estava sentindo. Então eu estava muito angustiada com algumas coisas que eu vivia. Eu sempre cuidei do corpo, né? Muito. E aí eu cheguei num ponto em que eu precisava trabalhar a minha mente, a minha cabeça. E encontrei a Rê no caminho. Eu falo que nada, nenhum encontro, e você acredita nisso também, né? Muito. Nenhum encontro é por acaso. Ela veio até mim e eu fui até ela porque o universo queria que esse encontro acontecesse. Com certeza. E ela me ensinou muita coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, que principalmente, Rê, né, seja bem-vinda primeiro. Muito obrigada. É uma alegria ter você aqui, a sua energia, você é uma pessoa de luz. Muito obrigada. E é gostoso demais estar perto de você. Ela é super estudiosa, gente. Essa mulher se dedica muito a entender da mente, da psique, da cabeça. E o trabalho dela é muito lindo. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, porque eu falo muito. Mas, Rê, hoje o seu trabalho é voltado para ajudar as pessoas a encontrar um caminho de prosperidade, por exemplo, de acreditar em si próprio, de entender essa energia como uma força para alcançar o que você deseja. É isso? Sim. Até porque a prosperidade, ela não é uma coisa só, né? A prosperidade, ela é um conjunto de situações, é um conjunto de movimentos internos, né? A prosperidade, ela é interna. A partir de quando a gente acessa esse lugar aqui dentro, essa consciência de prosperidade dentro, aí a gente começa a reverberar aqui fora em tudo, né? A prosperidade, ela é bem ampla. Quando a gente fala de prosperidade, a primeira coisa que a gente geralmente lembra é prosperidade financeira. A gente acaba associando, né, ao financeiro. Que é muito importante, né? Porque se eu não tenho, e a gente sabe, na realidade que a gente vive, vamos falar do Brasil, né? Sim. Se eu não tenho uma condição mínima financeira para pagar uma consulta, para pagar uma sessão, seja terapêutica, holística ou terapêutica convencional, né? Então, tudo isso faz parte também desse nosso movimento de prosperidade. A prosperidade, ela é bem ampla, né? A prosperidade é um estado de ser, como eu costumo dizer, né? De ser próspero. Sim. A gente busca isso constantemente. A gente precisa do financeiro, é óbvio, para proporcionar para a gente tudo, né? Desde uma terapia, ter acesso a uma profissional que te ensine a abrir a mente, a desbloquear muitas das coisas que estão aqui dentro da gente. Muitas das vezes depende exclusivamente da gente botar fé e acreditar naquilo que a energia que a gente emana, que a gente trabalha aqui dentro, é o que vai nos mover em direção ao que a gente deseja, aos nossos sonhos. E não é só prosperidade financeira, ela acaba sendo uma consequência, mas você ser próspero nos seus relacionamentos. Exatamente. Você se aprofundar nas suas relações, não é? Sim. Na verdade, gente, eu falo assim, hoje em dia, viemos de uma pandemia que acho que você deve ter recebido muita gente no seu consultório com a cabeça e a mente bem bagunçada. A gente ficou meio perdida. Eu fui uma pessoa que, quando começou a pandemia, não sei se a Regiane lembra, eu, numa ligação para ela, falei, e agora? Tô sem rumo. Regiane, meu marido é grupo de risco, a Júlia tem asma. O que eu faço? E agora? Bateu aquele desespero. Você sentiu muito isso no consultório? Bastante, né? Até porque a gente entra muito num lugar de olhar muito para fora e a gente se conecta naquela histeria do medo, né? Sim. Que infelizmente, essa é óbvio, né? A gente não pode negar efetivamente o que está acontecendo, e é aquilo que eu sempre falo nos stories. Falei, gente, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Sim. Cada um sabe o que tem que fazer, mas na vida prática. Sim. Mas é importante a gente olhar para dentro, se conectar para ver de onde que está vindo esse medo, que muitas vezes ele se torna tão grande e tão irreal a ponto de tirar a gente do foco da nossa vida, né? Porque ao invés da gente se conectar com a vida, a gente fica se conectando com
como a morte, efetivamente, né? Porque o desespero, a dor, o medo do outro partir, e é claro que isso é um medo real, né? Porque muitas vezes a gente fala isso, parece que a gente é um alienado. Sim. Isso é óbvio que é um medo real, mas desde quando a gente está presente, está fazendo a nossa parte, o quanto a gente se conecta com possibilidades de vida, né? O quanto a gente olha para a vida que existe, para as possibilidades de vida que existe, ao quanto as pessoas jogam muito, né? Tantos milhões de mortes, tantos não sei o quê. A gente fica se apegando muito nessas coisas, né? E eu acho que quando a gente passa a olhar só para esse lado, a gente é tomada pelo medo mesmo, exatamente, né? A gente é completamente tomada pelo medo. Foi esse medo que eu tive no começo. E eu lembro que a Regiane falou para mim, Roberta, o que a gente pode fazer? A gente pode orar, a gente pode se proteger, a gente pode ficar em casa, tudo que está ao nosso alcance. E a gente pode cuidar do nosso interior. Exatamente. E como é que domina esse medo? É aqui na cabeça que tem processos que a gente consegue seguir para fazer com que esse medo não seja maior do que o nosso raciocínio lógico, por exemplo? Tem vários olhares, né? A gente tem que lembrar, né? Sempre que existe a parte realmente patológica, né? Da química corporal, porque a gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente começa a falar, parece que não existe outros lugares. A terapia convencional, ela é um complemento também junto com as terapias holísticas, né? A terapia espiritual, enfim, conforme cada um busca dentro daquilo ali. Então, é uma união de olhar para isso e se conectar com aquilo que é real, o momento presente. O que a gente fica muitas vezes é preso na ansiedade do que vai acontecer, do que pode acontecer, e aí a gente esquece do que eu posso fazer agora. Sim, daquilo que depende de mim. Daquilo que depende de mim, exatamente. O que eu posso fazer agora, como eu posso lidar positivamente com isso. Sim. Foram coisas que muitas vezes não foram ensinadas pra gente. Eu acho que a gente não aprendeu a lidar com isso, né? Não, com isso e com muitas coisas, né? A gente, todo ser humano, né? Não é só mulheres ou homens, todos nós fomos muito tolhidos em relação a isso, né? A gente confunde muito medo com quando a gente está com uma excitação grande, né? Que vai acontecer algo novo e a gente fica naquela alegria interna, mas isso acontece aonde? Lá atrás, quando um adulto, talvez em algum lugar, a gente foi, por exemplo, num parque de diversão na roda gigante. A gente estava super entusiasmado, né? Aquele negócio enorme, cheio de luz, e a gente fala, uau! Porque é a mesma, se a gente parar para observar, é a mesma sensação, o mesmo friozinho na barriga que quando a gente está muito feliz, animado com algo, e quando a gente está com medo. Né? E aí a gente tem que estar presente para perceber o que é que eu realmente estou sentindo. É que geralmente a gente escuta que não precisa ter medo. A gente nega. Sim. E na verdade não é negar, é reconhecer esse medo. Acolher o medo, né? Por que eu estou sentindo isso aqui? O que é que esse medo tem para me mostrar? É fácil lidar com isso? Nem um pouco. Sim. Tem fórmula mágica? Não, porque cada pessoa traz um contexto psíquico, pessoal, familiar, e a gente entra no coletivo também, porque muitas dessas emanações, quando a gente fala de energia, vem do coletivo, a gente traz também de vivências nossas, sim, familiares, relações então, lá de trás que exatamente. A gente carrega, de histórias vividas em família, né? Então, o ser humano é complexo, né, gente? A gente é difícil de lidar. Eu com a Regiane, aprendi a conversar comigo mesmo, a me acalmar. É muito importante. É meio doido a gente falar, sim, converse consigo mesma. Às vezes, quando ela vai falar comigo, ela fala assim, parece bobo, mas é isso. E não é isso mesmo, né? Eu me lembro que, eu acho que deve ter acontecido com muitas pessoas durante essa fase que a gente ficou recluso, de quem não tinha ou passou a ter a síndrome do pânico. Eu cheguei na Regiane pedindo ajuda por um dos motivos é que vocês que me seguem sabem que eu tenho síndrome do pânico, desenvolvi a primeira vez na minha gestação. Não sei te dizer se foi já da coisa de estar gestando e aquele medo que já vem, porque tudo começa de um medo, eu acho, né, de não saber lidar com aquilo. O meu começou na minha gestação, então eu tive aquele medo de não saber lidar com aquilo e realmente é um descontrole. Se você não tem as ferramentas que te puxam para a realidade, né, Regiane? Sim. Você perde um pouco o foco e o controle, né? É por isso que é importante esse olhar, o holístico, no sentido de ter, né, cada ferramenta, a parte
psíquica, a parte fisiológica, né? Que aí a gente vai direcionar para um médico, para um especialista. Sim. E também os 3 pilares que eu costumo dizer. Conhecimento. Eu preciso conhecer sobre aquilo que eu estou sentindo. Preciso me conhecer, saber quais são os gatilhos que disparam em mim, quais são os momentos. Por isso que eu sempre falo, estado de presença. O quanto que você está presente para perceber o que está acontecendo aqui agora. Sim. O quanto que, né, eu me deixo levar pelas situações, o quanto eu... Um segundo que eu paro e respiro. A respiração é tão importante. Sim, eu aprendi, né, a respirar, gente, durante a crise. E respiro. E eu sei que muitas vezes, né, eu escuto muito isso, mas a gente está em crise de pânico, como que eu vou respirar? Mas o processo é antes, né? Porque na hora realmente é muito mais dolorido da gente entrar nesse lugar de presença, porque a gente já está na dor. Sim. Por isso que a gente tem que começar a se perceber antes, se acolher antes, procurar toda ajuda, tanto ajuda formal e ajuda holística antes. E Sim. também a espiritualidade, porque nós somos um ser, somos seres espirituais, Sim. né? Independente daquilo que cada um acredita. De qual crença você né? tem, da crença, nós temos isso. É algo assim muito além do que qualquer ciência pode explicar em esse movimento. Então, se a gente está com esses 3 pilares em desalinhamento, ou autoconhecimento, o conhecimento e a espiritualidade desalinhada, então, vez ou outra a gente vai, né? Tender para um lado ou para o outro, né? Porque, na verdade, esses 3, quando a gente vai abrir, vai impactar toda a nossa vida, não é Sim. só isso, né? Como que eu lido com a espiritualidade no meu relacionamento, com as pessoas, no meu trabalho, com aquilo que eu acredito efetivamente, Sim. né? O meu conhecimento, como que eu uso o meu conhecimento para lidar com isso, né? E como que eu me sinto em relação a isso, né? Como que eu projeto isso nas pessoas, porque todo o tempo a gente está projetando. Por mais que a gente esteja Sim. presente, isso é um movimento nosso, do ser humano projetar. Criar certas expectativas, não tem como. São as benditas expectativas, que às vezes Sim. não é a pessoa que frustra a gente, é a gente Exatamente. Que colocou expectativa demais em determinada situação, em determinado relacionamento, seja amizade, seja Sim. namoro, seja numa relação de trabalho. A gente precisa dessa presença que a Regiane falou agora, né? A gente precisa entender onde é que a gente está no meio de toda essa história que a gente vivencia. Nas crises, né? Em diversos momentos da vida da gente. Galera, vamos dar um intervalinho pequenininho no nosso programa. A gente já volta com mais um pouquinho de informação que a Regiane... Eu ficaria conversando por horas com ela aqui, tá? Porque o papo é gostoso, flui, e é muito mais atual o que a gente fala aqui do que a gente possa imaginar. Acho que muita gente vai se identificar com a nossa conversa de hoje. Até daqui a pouquinho, tá bom? I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true. Estamos de volta para a segunda parte da nossa entrevista. Eu ficaria por horas aqui, acabei de falar, conversando com a Regiane, que é uma delícia. Eu recebi um convidado aqui há pouco tempo e é uma pessoa da área de saúde, de esportes, que já vê a meditação, esse cuidado interior, esse equilíbrio interno, como um dos pilares de sucesso para quem é atleta. Na verdade, ele fala que para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você precisa ter esse equilíbrio interior. Sim. É isso mesmo. Assim, é o estado de presença também, como a gente fala, né? Sim. E quando a gente entra para a meditação, existem tantos dogmas,
foram se trazendo tantas coisas, tanto jeito de meditar que a gente nem sabe mais como Então, medita. eu achava que era super difícil, né? Não. Até eu começar. E eu ainda acho Sim. um pouco difícil ficar concentrada no momento, mas é treino. Sim, é que na verdade, assim, a maneira mais fácil de você meditar, presta atenção na sua respiração. A Covid, né, veio aí para mostrar o quanto o momento presente, estar presente, perceber o quanto é importante, porque o nosso corpo está aqui funcionando, mas Sim, ele está funcionando na medida para que a gente sobreviva. sim. Agora, para viver, eu preciso estar presente, né? Porque se eu não vou atravessar uma rua, por exemplo, se eu não estou Sim. presente, o carro vem. Você tem que estar Né? conectada E com a gente aquilo. não tá falando assim, claro, né? Pode ser um exemplo muito simples, Sim. mas para a gente entender. Então, respirar. Profundo e suave. 3 vezes, aonde você estiver, momento de presença, respiração, meditação é presença. A gente nunca vai silenciar o nosso cérebro, porque se o nosso cérebro silenciar, a gente não tá mais aqui. Eu ficava buscando isso, Né? não pensar em nada. A gente eu não pensando, Não tem como, você já tá preciso não pensando. pensar em nada, eu já Não. estou pensando que eu não preciso pensar Né? em nada. Mas É respirar a respiração, fundo, né? respiração, deixa passar. No livro Um Curso em Milagres, ele fala, né? Enquanto o ego grita, porque essa falação nossa aqui, tudo isso que a gente É o que recebe tá de acontecendo em volta o informação, tempo todo. nananana, o espírito sussurra. Sabe? Aquilo que você acredita em relação ao espírito ou a sua intuição, Espiritualidade, enfim, né? sussurra. E é por isso que a gente precisa trazer esse momento, que seja 5 minutos por dia, de centramento, de presença, e deixa passar. Imagina Vai que vir você- diversos pensamentos Sim. na cabeça no momento. Imagina que você está assistindo uma televisão ali e está passando. Mantém o foco na sua respiração, só respira. No início, é terrível, porque a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? Mas é a constância. Que nem treino, né? Quem Sim. vai para academia, Aquela mesma... né? Aquele a mesmo mesma comprometimento dedicação. que a gente tem em Exatamente. estar conectado ali fazendo atividade física, Sim. é aprender, e é importante demais, gente, aprender a respirar. A Para te tirar da respiração, crise, para te sim. trazer para um estado de consciência. Sim. Né? Porque respira. Você já sai de um lugar que às vezes você está tão estressada, tão irritada, que Muito você ia mesmo. responder algo para alguém. Respira. A respiração te dá essa... Sim. Né? E a gente escuta isso, as pessoas falam respira, mas é porque realmente, porque a respiração oxigena o nosso cérebro, oxigena as nossas células e traz a gente aqui para o estado de presença, para o que está acontecendo aqui agora. Exatamente. Né? E isso é muito importante. Então, comece a fazer Aprendendo a respiração. respirar, né? A primeira coisa, também não tem técnica, viu, gente? Senão a gente, treino, viu? É a gente treinar. entra na... Óbvio que tem várias Sim. técnicas, mas assim, de início, É o trazer, é o que vai te trazer para a realidade, né? É o que vai te inspire, acalmar. Uma meditação que eu sempre faço, né, com as clientes, principalmente às vezes, quando precisa trazer algo, porque assim, a gente faz o caminho ali junto com o cliente, mas é o cliente que precisa perceber, Sim. ter essa coragem de se movimentar. A gente só dá uma acendidinha na luz, ele que Sim. vai seguir. Então eu sempre falo, acende uma vela e fica olhando para a vela, inspira e expira, presta atenção, porque na verdade a gente está trabalhando com todos os elementos ali, né? O elemento fogo, enfim, essa transmutação de tudo aquilo que está aqui, e não tem nada de uau, mas Sim. porque é uma forma da gente trazer presença. Ai, Regiane, não aguento 5 minutos. Faça 2, mas faça. A Sim. questão é fazer. A questão é estar disposto a fazer. O quanto que eu estou disposto, né, a entrar nesse lugar de consciência. O quanto que eu estou disposto a aprender a me conhecer. Sim. O quanto que eu estou disposto a aprender a me reconhecer. Às vezes a gente vem, né, de uma vivência que a vida inteira a gente só ouviu coisas destrutivas, mas não é só porque o outro quis fazer isso. E a gente vai abrindo esse olhar, né? Sim. É aquilo que o outro aprendeu. Então hoje, no meu lugar, eu consigo reconhecer, me conectar. O exercício do espelho é maravilhoso. Quantas pessoas têm De afirmação, né? tem,
muito, A gente muita é muito insegura, dificuldade né? A gente é de muito se insegura, reconhecer. né? Demais. E eu falo, porque ela ensina o exercício do espelho, a gente se olhar e se elogiar. Eu tenho dificuldade até de receber elogio, assim. Por que a gente tem essa dificuldade de lidar com elogio, de ficar constrangida, de ser elogiada de alguma coisa? E como é difícil a gente se olhar no espelho, gente, e falar, você é Sim. forte, você pode, você é competente, você... E é um exercício poderosíssimo, né? Muito Quando a gente poderoso. destrava Está nessa presente. parte de se olhar e... Porque a gente acaba jogando a nossa imagem muito para baixo. A Sim. gente tem uma mania de ser muito crítico com a gente, né, Regiane? Muito. A gente é acolhedor com o próximo, mas com a gente, por que a gente é tão crítico com nós Pois mesmos, né? Mas aí acaba sendo meio não, inteiramente vazio, né? Porque a gente cria uma imagem, né? Essa distorção de enxergar o outro, mas quando a gente tá sozinho, olha no espelho, não enxerga nada disso na Sim. gente. E esse é um processo. Eu falo, né? O narcisismo primário, que, né, a gente sabe que tem toda uma disfunção aí, mas dentro desse primeiro olhar, do se reconhecer, de olhar para o seu reflexo ali e falar, uau, olha quem é você, né? Olha a sua história, olha onde você está agora, olha as coisas que você é capaz de fazer, como você é bonita. Como é importante isso, esse reconhecimento, Esse gente. narcisismo primário é muito importante, porque a gente precisa desse amor, e esse amor só vem daqui. E Sim. muitas vezes a gente vai buscar fora. Por isso que a gente entra, às vezes, em relacionamentos abusivos. Fica pulando de relações em relações Sim. e nunca encontra aquilo que a gente busca, ou aceita do parceiro, daquele Exatamente. relacionamento, aquilo que não é pra você, aquele mínimo que a pessoa tá te dando. Sim. Você acha que é aquilo ali só que você merece, né? Sim. Como é importante a gente se olhar e se reconhecer, é importante reconhecer o nosso valor, não é uma coisa fácil. Eu tenho muitas inseguranças que eu aprendo a lidar, ela me ensina muitas ferramentas, é para quem eu sempre recorro quando eu me sinto angustiada e não sei muito como lidar. Mas a questão é que existem ferramentas para que a gente se posicione Sim. de uma maneira que o mundo também enxergue a gente dessa maneira, né? Porque se a gente não se colocar num lugar de importância, né, Regiane? Sim, Num lugar, é o outro importante. também não vai enxergar em mim esse valor, né? De forma alguma, porque a gente está, né, no espelho ali, né? O outro, muitas vezes, vem nesse lugar de não enxergar para que a gente comece a perceber. O outro é sempre também algo que a gente, dentro desse olhar, né, que vem para nos ensinar muito, quando a gente está presente, para perceber quais são os lugares que eu não estou me valorizando, para encontrar alguém, né, que não me valoriza. Sim. Então, quais são os lugares que eu preciso olhar aqui, que falta essa valorização, que falta esse amor próprio, que falta, né, reconhecimento. E a partir disso as coisas, né, magicamente, né, porque não, é um processo. É porque é um processo de transformação, gente. É um Você vai processo. atrair para você aquele tipo de pessoa Sim. que você, muitas vezes você se reconhece tão pequena, tão minúscula, tão não digna de receber aquilo, que as coisas não vêm mesmo até você, né? Você acaba se conectando com pessoas que, poxa, por que eu só me conecto com pessoas que me machucam, que me magoam, meus relacionamentos não vão para frente, os namorados que eu arrumo, ou as minhas relações de amizade tendem para esse lado. Por quê? Então, a explicação tá dentro de nós, Sim. né? Por que a gente também não tem esse olhar acolhedor? Por que a gente não passa essa imagem para as pessoas, né? Eu preciso me tornar a pessoa com quem eu quero me relacionar. Sim, Muitas perfeito. vezes as pessoas escutam isso e acham que é um blá blá, mas na verdade não é. Enquanto eu não me reconheço, enquanto eu não reconheço o quão grande meu valor. eu sou, enquanto eu não reconheço o meu valor, como que alguém vai chegar do meu lado E vai me para enxergar assim, me né? enxergar e vai somar? Com certeza. Né? Porque geralmente a gente vai encontrar alguém ou para vampirizar, né? Tirar a nossa energia, Sim. ou então onde a gente entra em codependência, porque aí a gente fica encostadinho com a cabeça aqui, o outro sai e a cabeça cai, Sim. né? E é onde a gente entra. Então, esse estado de presença, de me reconhecer, de aprender a me amar, do empoderamento processo, né? funcional também, né? Porque muitas vezes a gente se esconde atrás do amor próprio, né? A gente bate no peito que não precisa, e nananã, e muitas outras coisas, e na verdade a gente está escondendo uma dor ali. Sim. Porque a gente veio para essa realidade para conviver com as pessoas. Isso. Né? Esse é o nosso grande aprendizado, aprender a conviver com as pessoas, mas principalmente aprender a reconhecer aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz tão bem e dizer para o outro: ok, eu vejo você, reconheço você, mas eu escolho outra coisa agora. Sim, Tá? exatamente. Você é livre para seguir o seu caminho e eu sou livre também para seguir o meu.
É importante demais, gente, a gente se reconhecer, a gente se olhar nesse lugar. Eu falei recentemente no Instagram que eu ia mudar muitas coisas na minha vida, porque eu tô realmente nesse ponto de conexão que a Regiane tá falando. De olhar ao redor no que está acontecendo comigo e muitas vezes não me reconhecer em determinadas situações das quais eu não gostaria de estar, ou coisas que me fazem sentir de determinada maneira e que eu estou insistindo naquilo ali. Né? Essa insistência, na verdade, é o nosso desejo essencial de ser visto, de ser aceito. De e ser aí, reconhecido. cada especialidade vai trazendo uma vertente, trazendo o olhar para a constelação, que é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, é esse olhar de me sentir pertencente, de me sentir amado e bem-vindo. E a gente tem essa necessidade de ser aceito em grupos, na Todos família, nós. na amizade, Sim. no trabalho, a gente tem essa necessidade de pertencer àquele grupo. E quando, muitas vezes, por alguma divergência, a gente quer ficar preso naquilo mesmo que faça mal pra gente. Porque a gente tem essa necessidade de ser aceito, né? Só que essa aceitação começa onde? Aqui. Aqui dentro, no interior. Porque não tem como a gente, às vezes, exigir que o outro nos aceite. Ou, muitas vezes, ficar naquela exigência daquele amor, né, dos pais, ou até dentro de um relacionamento, como a gente vai transferindo. Então, esse olhar de reconhecimento é muito importante, porque aquilo que aconteceu, eu trabalho muito com as memórias, né? Memórias internas, memórias de infância, e as pessoas têm, às vezes, um pouquinho de resistência em querer olhar para a infância, mas é lá que está toda a nossa estrutura aqui, de entender como que a gente, às vezes, está nessa busca inconsciente por esse amor, por esse olhar, mas hoje não tem como mais. Hoje eu preciso ser aquele adulto que a minha criança precisou um dia e estar aqui presente para mim, aprender a me amar, entregar para mim. A gente tem, né, como a gente disse, olhar para o outro, reconhecer o outro, mas a gente entra naquele lugar de tanque vazio, né? A gente só fica meio que soprando o cheirinho da gasolina lá para fora. E, na verdade, a gente está num vazio muito grande, é onde a gente acaba se adoecendo também. Então, para transbordar para o outro, eu preciso estar com o meu tanque cheio, de verdade. É isso, gente. Cuidar do interior da gente, reconhecer as nossas dores, as nossas limitações, mais do que tudo, né, Rê? Nosso programa já está acabando, a gente ficaria horas aqui falando sobre isso, porque é atual demais. Sim. E a gente se olhar e se dar o valor mesmo que a gente falou aqui, que a gente tem, porque todos nós temos valor, somos bons em algo, temos muito a agregar para o outro. Então, assim, é a gente entender nesse nosso lugar no mundo e saber se curar, que a cura está aqui, ó, dentro da gente, dentro da nossa mente, na nossa espiritualidade, na nossa meditação diária, no nosso cuidado e amor com a gente mesmo, né? Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, viu, Regiane, por ter vindo compartilhar um pouquinho daquilo que você passa, dessa energia super boa. Vou deixar o arroba da Regiane. Quem quiser passar lá no consultório para conhecer ela, marcar uma hora, vai amar, porque eu sou paciente dela há um tempo. Adoro passar com ela, as terapias dela. E é muito gostoso trazer isso para vocês, que é isso que a gente quer, compartilhar, que na vida a gente consegue encontros incríveis que vão trazer pra gente benefícios que não tem preço. E é isso. Obrigada, viu, Rê? Muito obrigada. TV FIB, Conexão FIB. Obrigada, até o próximo programa e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.